Tá legal? Mas já deixando bem claro para vocês, né? A leitura do Adam Cooper ajuda muito a gente a entender esse texto tanto do James Fraser quanto o texto do Tyler, né? E a gente começar a fazer esse exercício de uma leitura que ela tem que ser ao mesmo tempo contextualizada, né? Ali a partir do lugar ocupado na Inglaterra, daí por esses autores, do contexto social, né? Do contexto político, e ao mesmo tempo a gente vai percebendo os impactos dessas ideias, né? Na história de diferentes países e na história desse processo de colonização. Tá? Esse vai ser o nosso desafio nesse primeiro bloco. Então, o James Fraser, né, ele é considerado um dos fundadores dessa antropologia na Inglaterra. Né? Ele é um autor escocês, nasceu na metade do século XIX, 1854, e ele se formou na Inglaterra e começou seus estudos principalmente sobre as sociedades, né, ali da Grécia, né? Ele se formou em estudos clássicos e ele estudou aí a sociedade grega e acompanhou durante muito tempo, principalmente as pesquisas arqueológicas sobre a Grécia, né, sobre a Grécia antiga, com ênfase nos estudos sobre rituais gregos, né, e sobre os sistemas de crença, a religiosidade, as narrativas míticas. Né? E daí é depois desses primeiros estudos e desses aprofundamentos, né, estudos que se chamam estudos helenísticos, é que ele vai se dedicar a esse processo, né, de conceber, né, o que é um projeto de antropologia, né, para a academia inglesa, e também o que é um projeto de comparação, né, comparação de sociedades, principalmente a partir de um estudo dos costumes, dos rituais e das crenças dessas sociedades, sociedades de diferentes regiões do mundo, né, e também comparando sociedades a partir de diferentes momentos na história, tá? Então, é a partir daí que ele vai conceber, né, o estudo, o trabalho clássico dele, né, que se chama O Ramo de Ouro, The Golden Bough, e esse trabalho vai ter 13 republicações, né, um trabalho inicialmente publicado com cerca de 800 páginas, e ele, depois de cada republicação desse livro, né, ele vai acrescentando mais páginas, mais 100 páginas, mais 100 páginas, até que ele chega na última versão a 1.900 páginas. Então, são 13 volumes de livro, né, e daí ele vai dizer, na abertura desse estudo, né, através de uma aplicação do método comparativo, então a importância né, de um método comparativo, algo que é central nesse início, né, de formulação do que é antropologia, creio poder demonstrar ser... Danilo, Oi? Sim? quem começa com esse método comparativo é ele ou ele só usou isso também? Então, isso ele usou, mas ele está dando uma forma bem antropológica para essa metodologia, tá? O Tyler também faz, né, uma abordagem comparativa, a gente viu isso no texto anterior, mas a gente tem ali nos Estados Unidos também o Morgan, né, já trabalhando com abordagem comparativa, estudando principalmente os sistemas de parentesco e as confederações políticas dos povos indígenas norte-americanos, né? E mesmo o grupo de trabalho no qual estava inserido o Franz Boas, né, no final do século XIX, também vai usar esse método comparativo, tá? Então, o método comparativo é algo comum, mas cada autor também vai trabalhar de um modo diferente, né? E lembrando o que a gente viu na aula passada, né? Então, a gente tem, sim, né, um senso hoje de que fazer etnografia é ir a campo, né, conviver, isso é perfeito, né? Mas nessa época a etnografia é também fazer um estudo, né, dos relatos de viajantes, dos relatos de missionários, dos relatos de comerciantes, né, de todas as pessoas
que viajaram para outros países e visitaram outras sociedades e que fizeram esses relatos sobre rituais, sobre crenças, sobre artes, né, cantos, narrativas míticas, né, e daí eles vão ter grandes bibliotecas e vão fazer estudos a partir principalmente de fichamentos, né, e vão comparar os costumes e crenças de diferentes populações do mundo, e mesmo sistemas jurídicos, sistemas de valores, né? Então, é a esse trabalho comparativo que, na época, eles vão também chamar de estudo etnográfico, né? E daí depois a elaboração de teorias sobre os processos evolutivos das instituições, isso daí vai ser chamado de antropologia e etnologia, tá? Então, espero ter ajudado, Alex. Ajudou sim, obrigada. Que bom. Então, só terminando aqui a citação dele, né? Através de uma aplicação do método comparativo, creio poder demonstrar ser possível que o sacerdote, o papel que o sacerdote representou em sua pessoa, o deus do bosque. Ele começa com um ritual grego, né? E ele vai fazer um estudo sobre a representação, né, do deus do bosque, Virbius, em que seu sacrifício foi visto como a morte do deus. Isso levanta a questão sobre o significado do difundido costume de se matar homens e animais vistos como divinos. Então, ele está fazendo um estudo sobre o sacrifício, né? Décadas depois, né, a gente vai ter, por exemplo, o Marcel Mauss fazendo, elaborando um grande ensaio, né, que é um estudo sobre a teoria do sacrifício, né? E a gente vê essa questão do sacrifício presente em muitas religiões no mundo inteiro, né? Inclusive, por exemplo, né, no Brasil a gente tem o caso do candomblé, em que há a prática do sacrifício de animais, né? Mas se a gente for para a religião católica, a gente vê no Velho Testamento também os sacrifícios de animais como ovelhas, né? Então, esses sacrifícios, né, de animais ou pessoas são algo que é observado em diferentes sociedades, em diferentes épocas, e permite uma comparação. Então, ele vai fazer a comparação dele a partir de um modo de ritual, né? E daí ele vai analisar na Grécia Antiga, né, como é que se dava esse ritual, né? Isso levanta a questão sobre o significado do difundido costume de se matar homens e animais vistos como divinos. O ramo de ouro, creio poder demonstrar, era o visco, e toda a lenda pode, creio, ser posta em conexão, por um lado, com a referência druídica, né? Então, dos druidas, né? Então, uma outra população, né? Pelo visco e os sacrifícios humanos que acompanhavam seu culto. E, por outro lado, com a lenda nórdica da morte de Balder, né? Então, aí ele já está estabelecendo, né, um horizonte comparativo. Então, com a sociedade druida, né, e as sociedades nórdicas antigas, né? Então, ele está fazendo um recorte temporal para fazer uma comparação, né, dessas sociedades no intervalo aí desse período antigo, no intervalo de centenas de anos, né? O que quer que se pense das teorias do livro, descobrirão que ele contém um grande estoque de costumes muito curiosos, muitos dos quais podem ser novidade mesmo para antropólogos reconhecidos. A semelhança de muitos desses costumes e ideias selvagens com as doutrinas fundamentais da cristandade é admirável. Então vejam como ele vai percebendo, a ênfase dele é em perceber semelhanças, né? Então, diferenças e semelhanças entre esses costumes. Mas não faço referência a esse paralelismo, deixando que meus leitores tirem suas próprias conclusões de uma maneira ou de outra, né? Então, esse livro, ele foi um livro best-seller, né? Ele foi lido por toda uma geração de pesquisadores, tanto da antropologia como de outras áreas, como história, filosofia e psicologia, ao ponto dele ter sido base
por exemplo, para os escritos do Freud, né? Totem e Tabu e o Mau Estado da Civilização. Então, e ele vai influenciar muito um autor que a gente vai ler nesse curso, em continuidade, né? O Bronislaw Malinowski, que é um matemático de formação, né? E em determinado momento da vida, ele adoece e lê essa obra completa, né? O Ramo de Ouro, e passa, né? Então, a se interessar por antropologia ao ponto dele, daí, fazer toda uma formação em antropologia e desenvolver pesquisas nessa área, tá? Então, esse é um livro de grande influência e mostra a força desse antropólogo, né? Essa palestra que a gente está lendo no curso é uma palestra que ele deu, né? Já ali com um participante, né, do Instituto de Antropologia britânico, né, se chama o Escopo da Antropologia Social. Então ele está formulando, né, quais são os princípios, né, desse campo da antropologia. Vocês veem no início do texto um esforço de diferenciar antropologia e sociologia. Isso é comum a vários autores da época, a gente vê isso também no Emile Durkheim, a gente vê no Marcel Mauss, a gente vê em um autor que é citado e referência muito grande para ele, que é o Herbert Spencer, né? Para ele, James Fraser, né? Ele vai, então, dar essas linhas, né, do que é esse campo e também apresentar um projeto, né? E o projeto dele, isso o Celso Castro, que é o organizador dessa coletânea que a gente está, né, a partir da qual a gente está lendo esses textos, vai dizer que é muito importante, né? Porque tanto o Taylor quanto ele estão dizendo que é muito importante, né, se ter financiamento para que pesquisadores viajem, né, a outros países, né, e passem períodos estudando os costumes e as crenças de diferentes populações, né? Então, com essa concepção do que é o campo da antropologia, eles estão também concebendo um projeto de ciência, e esse projeto envolve recursos e a formação, né, de um corpo de pesquisadores que possa viajar, né, que tenha um preparo, um treinamento, estudo em métodos e técnicas específicas para fazer o registro dos costumes, das crenças, né, e do modo de vida de diferentes populações, né? Populações muito diferentes dessa sociedade europeia. E no caso, né, vejam que tem um interesse específico. Por quê? Porque eles são pesquisadores intelectuais ligados a um projeto também colonialista e imperial, né? Isso está na base da concepção dessa universidade britânica, né? Não é à toa que no final do texto, nos últimos parágrafos, são dedicados ele está dialogando diretamente com o governo britânico, né, que está à frente de um empreendimento colonial, né, então, fazendo guerra com vários países diferentes, né, da África, da Ásia, colonizando esses países e ilhas, né, e, ao mesmo tempo, são países que têm povos muito diferentes, né? E daí tem orientações antropológicas de como se deve gerir e trabalhar com essa diferença, né? Mas é esse vínculo, né, com o projeto colonial e imperialista, né, é que a gente também tem que observar com muito cuidado, tá? E com um olhar muito crítico, tá? Então, é por isso que a gente está lendo esses textos, né? Eles são fundamentais para a gente entender o modo como vai se delineando, né? Vão se delineando os contornos desse campo do conhecimento que é a antropologia, tá?
Então, não sei se vocês estão com o texto aberto, né, mas pedi para vocês abrirem o texto para a gente ir, que eu vou agora falar um pouquinho de algumas ideias centrais para a gente aqui nesse texto, né? Então, algumas a gente já conversou, né, mas agora eu vou chamar a atenção também para outras, que são também muito importantes, tá? Então, o nosso exercício, é isso que eu estava falando para vocês, né? Um exercício de uma leitura crítica e contextualizada, tá? Então, para isso, né, é muito importante a leitura, tá? São textos não muito longos, né? Vocês podem dividir em vários dias essa leitura, né? Mas é muito importante que vocês leiam e leiam atentamente, tá? Leiam grifando, fazendo comentários ao lado, tá? Então, esse texto é uma fala, né? Está presente a essa palestra que ele deu, né? O próprio Edward Taylor, né? Que a gente leu no encontro da semana passada, e tem uma referência o tempo inteiro, né? Ele vai fazendo uma referência com os estudos de anatomia, de psicologia e de teologia. Então ele está aí num diálogo, por quê? Porque como, né, alguma colega de vocês colocou na resposta à atividade da semana passada, né, a gente está, né, numa continuidade também, né, de um movimento que é o movimento iluminista, né, e a gente tem a centralidade da razão, né, do desenvolvimento da razão, né, que é visto também como um desenvolvimento das sociedades, né? Então, vai se confundindo, né? Razão, sociedade, progresso, né? Ciência, né? A ciência como motor do desenvolvimento de uma certa racionalidade, né? Tecnologia, a gente viu um pouco com o Taylor, né? Como a tecnologia ela é utilizada para diferenciar e hierarquizar, né? Diferenciar sociedades em termos daquelas que são mais avançadas e aquelas que são mais atrasadas. Né? E aqui para o James Fraser, né, é muito importante essa comparação também com a anatomia, né? E a gente vai ver que ele vai diferenciar sociedades ditas, né, por ele como selvagens e sociedades civilizadas, né, com uma comparação que é uma comparação com a infância e a idade adulta. Né? Então, enquanto as sociedades evoluídas, né, seriam a idade adulta, as sociedades selvagens seriam a infância da humanidade. Né? Vejam, assim, né, quando a gente tem, é muito recorrente, né, eu que trabalho com pesquisa sobre povos indígenas, né, e trabalhei muito com estudantes indígenas na universidade, né, uma coisa que a gente observa é que sempre que a mídia, né, vai fazer qualquer reportagem, qualquer matéria sobre povos indígenas, né, é muito comum aparecer uma foto, uma imagem de criança. Né? Esse tipo de representação do outro a partir de uma imagem de infância é algo que é ainda muito presente. Né? Isso é também, né, presente, por exemplo, em discursos, alguns tipos de ideias religiosas que a gente tem até hoje. Né? Uma religião que trabalha muito com uma linha de evolução é a religião espírita. Né? Então, o espiritismo vai trabalhar com uma noção de que existem espíritos menos evoluídos, né? Ou nós estamos todos em uma linha de evolução, né? E existem aqueles que são menos evoluídos, né? E aqueles que são mais evoluídos. Né? Sendo representada a evolução, né, pela luz, né? Então, os espíritos de luz, né? E os espíritos que têm menos luz. Né? Então, vejam como essas ideias, elas são ideias ali do século XIX, mas que elas estão presentes em muitas instituições, muitas práticas que a gente vê ainda hoje, tá? Aqui na nossa sociedade de um modo muito próximo, tá? Então, vai interessar para ele também o diálogo com a
psicologia e com a teologia. A anatomia ela é central porque a anatomia é um dos campos do saber, né, que desenvolveu um método comparativo, né? Então, os estudos de antropometria, né? Então, como você mede as dimensões do cérebro, da cabeça, do tronco, dos braços, né? E daí você vai fazer, a anatomia desde sempre vai fazer essas comparações, né? Entre corpos, né, de pessoas de uma determinada sociedade com as de outra, né? Corpos de pessoas com algum tipo de doença, com os corpos de pessoas que não têm aquela mesma doença, né? E, inclusive, vão existir teorias que diferenciam pessoas e sociedades a partir do tamanho do crânio e do tamanho do cérebro, né? Então, e a gente está também aqui sobre o impacto, né, e alguma de vocês também mencionou isso na resposta da semana passada, do darwinismo social, que não é o pensamento do Darwin, né, de forma alguma, mas é uma influência, né, uma transposição do pensamento dele, é um pensamento sobre a evolução das espécies, né, e uma projeção, né, desse modo como ele pensou a teoria dele, para explicar as relações e as diferenças entre as sociedades no mundo, né, tanto geograficamente quanto temporalmente, historicamente, tá bom? Como a Alexia fez, vocês podem me interromper a qualquer momento, tá? Então, logo no começo do texto, né, ele vai falar assim, né, mas foi reservado para a geração atual, ou melhor, para a geração que está saindo de cena, tentar um estudo abrangente do homem como um todo, investigar não meramente a estrutura física e mental do indivíduo, né, como vai fazer, por exemplo, a anatomia ou a psicologia, mas comparar as várias raças de homem, traçar suas afinidades e, por meio de uma ampla coleção de fatos, seguir desde os primórdios e até tão longe quanto possível a evolução do pensamento e das instituições humanas, né? Então, essa ideia de evolução de instituições, né? De complexificação, né? Então, a evolução do direito, né? A evolução da filosofia, a evolução da medicina, a evolução da escrita, né? E até hoje a gente tem diferenciações entre sociedades com escrita e sociedades sem escrita, né? E não são raros, né, autores de várias áreas que vão dizer que sociedades com escrita têm pensamentos mais complexos que as sociedades sem escrita. Tá? Isso é uma ideia que também ainda é muito presente no nosso campo universitário. Tá? E daí essa ideia de descobrir leis, né? Leis que governam o desenvolvimento das sociedades e dos seres humanos, né? Leis gerais da história humana. Né? Uma coisa que é muito importante, que está logo colocada nesse começo, né? É de que existe uma única natureza, né? Então existe uma diversidade humana, né? Mas uma única natureza, tá? Aqui já não tem uma diferença tão grande é, entre as raças humanas, né? Aqui o que é importante para ele é a diferença de evolução, né, de uma mesma espécie humana, tá? Por mais que o conceito de raça ainda esteja muito presente, tá? E daí, né, ele vai diferenciar a antropologia da sociologia, né, dizendo: a ciência do homem coincide, numa certa medida, com o que há muito tem sido conhecido como filosofia da história, bem como com o estudo ao qual, nos últimos anos, foi dado o nome de sociologia. Na verdade, pode-se sustentar, com alguma razão, que a antropologia, ou o estudo do homem em sociedade, é apenas uma outra expressão para a sociologia. No entanto, penso que as duas ciências podem ser convenientemente distinguidas e que, enquanto o nome sociologia deve ser reservado para estudo da sociedade humana, no mais abrangente sentido das palavras, o nome antropologia social pode, com vantagem, ser restringido a um departamento particular daquele imenso campo de conhecimento, né?
Então, ele concebe a antropologia como uma parte da sociologia, né? Vejam que ele está usando tudo no singular, né? Então, existe a sociedade humana, né? Então, no outro texto do Taylor, né, a gente viu que é a cultura, né, e não culturas diferentes, né? Então, aqui é a sociedade humana, né, com diferentes povos, com diferentes raças, né, que estão em estados diferentes no desenvolvimento dessa sociedade, tá? Tudo bem até aí? Então, ele vai dizer aqui, né, a esfera da antropologia social, como eu a entendo, ou pelo menos como proponho tratá-la, está limitada aos brutos primórdios, ao desenvolvimento rudimentar da sociedade humana. Não inclui as fases mais duras daquele complexo crescimento e menos ainda abrange os problemas práticos com os quais nossos modernos estadistas e legisladores são chamados a lidar. Mais à frente, a antropologia social está implícito que os ancestrais das nações civilizadas um dia foram selvagens e que transmitiram ou podem ter transmitido a seus descendentes mais cultos, ideias e instituições que, embora incongruentes com os contextos subsequentes, estavam perfeitamente de acordo com os modos de pensamento e ação social mais rude nas quais se originaram. Então vejam que existe uma sociedade humana, né, e uma relação de transmissão, né, de conhecimentos, práticas e instituições de uma para outra, né, a partir de alguns indivíduos, né, e daí é uma teoria que poderia ser vista como uma teoria de elites, né, então ele propõe que existem grupos, né, que são mais desenvolvidos dentro de uma mesma sociedade, tá? Isso vai permitir ele diferenciar, por exemplo, né, os cidadãos urbanos daqueles que vivem no meio rural, né, os camponeses, e já propor para a própria sociedade dele, né, uma diferenciação em termos dos mais e menos evoluídos, né? Então tem uma imagem aqui que é com relação aos camponeses e também com relação aos pobres, se diferenciando dos ricos, né? Em termos de civilização ou selvageria, tá? E daí ele vai dizer, né, um pouquinho à frente, o estudo da vida selvagem, e daí esse, para ele, é o foco da antropologia, né, é o que deve buscar a antropologia, pois, em comparação com o homem civilizado, o selvagem representa um estado estacionado, ou melhor, retardado do desenvolvimento social, e, portanto, um exame dos seus costumes e crenças fornece o mesmo tipo de evidência da evolução da mente humana que o exame de um embrião fornece da evolução do corpo humano, né? Então vejam, ele compara, né, as outras sociedades, né, os povos indígenas no Brasil, por exemplo, né, que são citados pelo Taylor no texto que a gente leu para a aula passada, né, ou os Bantu também citados pelo Taylor, a um embrião, né, enquanto ele e a sociedade dele, né, são representadas como um homem civilizado, né, a humanidade civilizada e madura, né? Em outras palavras, um selvagem está para o homem civilizado, assim como uma criança está para um adulto. E, exatamente com o crescimento gradual da inteligência de uma criança, corresponde ao crescimento gradual da inteligência da espécie. E, num certo sentido, a recapitula, assim também, um estudo da sociedade selvagem em vários estágios de evolução, permite-nos seguir aproximadamente, embora, é claro, não exatamente, o caminho que os ancestrais das raças mais elevadas devem ter trilhado em seu progresso ascendente através da barbárie até a civilização. Então, vejam, por exemplo, um conceito que é muito utilizado ainda hoje em movimentos políticos, né? O conceito de barbárie, né? Barbárie contraposta à civilização, né? E ele fazendo um uso aqui para se diferenciar, né, diferenciar a sociedade dele das outras sociedades, né, que estão aquém do desenvolvimento ao qual ele e a sociedade dele chegaram, né? Então,
A gente vai estudar mais esse conceito, mas isso é o que a gente chama de etnocentrismo, né? Então, tem um eu aqui e tem uma sociedade que se vê como mais desenvolvida, né, do que as outras, né? E atribui valores negativos a essa alteridade, ao outro, né? Então, vejam, né? Tem aqui um pressuposto de que os outros são selvagens, né? E que existe um caminho que leva à civilização, né? E que a selvageria é a condição primitiva da humanidade, tá? Quando a gente fala, né, em progresso, em desenvolvimento, né, sempre tem alguém que leva esse desenvolvimento para outros que são pessoas não desenvolvidas, não civilizadas, não educadas, né? São pessoas que são vistas como aquém, né? Pessoas sem alguma coisa, né? E daí tem um sujeito, né? Que é aquele sujeito que vai levar, que vai dar, né? Então, um governo, uma grande liderança política, né? Vejam como isso é muito presente na nossa sociedade ainda hoje, né? Então, a gente consegue perceber, né, a força desse conceito de desenvolvimento, né, no nome de muitas secretarias municipais, por exemplo, né, que se chamam Secretarias de Trabalho e Desenvolvimento Social, né? Então, a ideia de desenvolver, né, os municípios dos interiores, né? Para quê? Para que eles cheguem a ser como as grandes cidades, né? Então, vejam como a medida é traçada a partir da grande cidade, né? Então, isso faz parte do nosso exercício, né? Então, para que as crianças, né, sejam como os adultos, né? Vejam um monte de comparações que são feitas nesse texto e como muitas ecoam ainda hoje, comparações que são feitas na nossa sociedade em vários discursos de diferentes áreas, né? E daí ele vai falar, e isso tem a ver com a questão que eu fiz para vocês, né? Os selvagens de hoje são primitivos apenas no sentido relativo, não absoluto, né? Eles são primitivos em comparação conosco. O nosco é ele e a sociedade dele ali, do século XIX, século XX, inglesa, né? Mas não em comparação com o homem verdadeiramente primevo, isto é, com o homem tal como era quando primeiro emergiu o estado de existência puramente bestial. Então, tem uma ideia aqui de estudar as sociedades, né? Sociedades indígenas, as sociedades tribais, que são, né, na ideia dele e desses intelectuais ingleses, né, muito parecidos com aquilo que foram as sociedades há muito tempo atrás, né, há milhões de anos, né? E uma ideia de que com isso a gente estaria voltando ali para um momento de passagem, né, de um estado animal, né, de seres que se comportavam e tinham pensamentos mais próximos aí, sei lá, dos primatas, para um estado de sociedade que foi desenvolvendo as diferentes habilidades humanas, né? Então vejam que o interesse por esse outro, né, por essas outras sociedades, as sociedades indígenas, as sociedades tribais, estava não em entender elas como elas são, né, a partir do que são os valores dessas sociedades, a partir do que são as crenças, sistemas de parentesco, de religião, sistemas econômicos, né? Mas sempre em termos de uma comparação, né? Que tinha como referência o mais desenvolvido, que era essa sociedade inglesa, né? Então, isso já provoca uma mudança no modo como esses pesquisadores olham para essas sociedades, né? Então, elas estão sempre aquém, né? Elas são estacionárias, né? Elas são a imagem daquilo que aconteceu há milhares de anos, né? Elas são as sobrevivências, e daí essa ideia de sobrevivência, né? Aquilo que restou, né? Os restos dessas sociedades, tá? Mas de modo relativo. Então, quando ele fala primitivo, né? Ele está se referindo
há milhões de anos, a sociedade de milhões de anos atrás. Quando ele fala selvagens, são essas sociedades indígenas, tribais, que são contemporâneas, estão ali, né, pessoas que estão convivendo ao mesmo tempo que ele, tá bom? Então isso é um entendimento muito importante da gente ter nesse texto, tá? E daí, a outra questão que eu queria chamar muito a atenção de vocês, né, nessa ideia de sobrevivências, é que ele vai localizar essas sobrevivências também na sociedade dele, em outros grupos sociais, né? Então, que são, por exemplo, os grupos camponeses. Ele vai mencionar, por exemplo, o trabalho dos irmãos Green, né, com folclore. E ele vai dizer que uma das áreas de interesse da antropologia é justamente o estudo do folclore, né? Folclore entendido como as crenças e costumes, né, de populações que são populações do seu próprio país, né, do país dele ali, né, populações camponesas, por exemplo, né, e um outro estudo muito importante para a área da antropologia são os estudos dessas outras sociedades, dessas sociedades selvagens, né, e dos seus costumes, crenças e instituições, tá? Então, ele vai fazer essa referência, né, aos estudos dos folcloristas, né, e vai dizer da importância para entender crenças e práticas, né, como, por exemplo, as superstições. E as superstições, né, não passar debaixo de escada, né, cuidado com o gato preto, não sei, talvez vocês tenham mais algumas referências de superstições, para ele vão ser todas, né, fruto de crenças que se mantiveram, né, que muitas vezes perderam a referência dos rituais, das narrativas míticas, né, das lendas, mas que se mantiveram no saber popular, né, no saber das pessoas, muitas vezes as pessoas mais velhas, e que são passados para as novas gerações, mas que não refletem, né, uma capacidade de entendimento pleno do que está acontecendo, né, dos fenômenos, né? Por exemplo, superstições ligadas à cura, né? Então, ele vai categorizar nisso, né, vai incluir todas as formas de medicina popular, né, ou de magia, feitiçaria, né? Então, isso é algo importante, né? A antropologia ela vai estudar não só outras sociedades, mas outros grupos sociais na própria sociedade do pesquisador e que tem uma incidência muito grande de superstições e crenças que são muito próximas daquelas, né, das sociedades vistas como selvagens, né? E daí ele vai formular aqui uma ideia de progresso, né? Então, ele vai dizer aqui, né? Quanto mais estudamos os mecanismos internos da sociedade e o progresso da civilização, mais claramente percebemos como ambos são governados pela influência de pensamentos que, surgindo de início em umas poucas mentes superiores, não sabemos como ou quando, gradualmente se espalham até que se tenha fermentado toda a massa inerte de uma comunidade ou da humanidade. Então aqui tem um pressuposto, né, de que as ideias, né, os pensamentos, as mentes, né, em diferentes sociedades você tem grupos, né, de pessoas que são mais desenvolvidas intelectualmente e que as soluções para problemas, né, as melhorias das instituições, as melhorias de conhecimentos, as melhorias de práticas terapêuticas têm a ver com as ideias dessas pessoas e são elas que vão irradiar esses pensamentos superiores, né, permitindo uma evolução das sociedades. Tá? E daí, eu só queria, então, chamar a atenção de vocês, né, para essa parte final do texto, e é com ela que a gente vai trabalhar bastante nessa nossa atividade, né, que é a questão, né, dele estar concebendo um projeto de uma ação de Estado com relação às populações tribais, populações indígenas dos países que estão sendo conquistados, né, a partir
das guerras coloniais que estão sendo feitas pela Inglaterra já há mais de um século, né? E a necessidade de se preparar um corpo de pesquisadores e de funcionários técnicos para trabalharem com essas populações. Então, ele vai dizer na última página do texto, né? Mas que é isso? É uma obrigação pública de todo Estado esclarecido cooperar ativamente. Nesse aspecto, os Estados Unidos da América, criando um bureau, um escritório de assuntos indígenas, né, dentro de seus domínios, deram um exemplo a ser imitado por toda nação esclarecida que governa raças inferiores, né? Então, aqui um uso do conceito de raça para projetar essa diferença, né? Mas também uma ideia de domínio e de governo, tá? De governo colonial, né? E de opressão colonial, né? Sobre nenhuma delas, essa obrigação, essa responsabilidade recai mais clara e mais pesadamente que sobre nós mesmos, pois a nenhum Estado, em todo o curso da história humana, foi dado o cetro sobre tantas e tão diversas raças de homens. Fizemos de nós os guardiões de nosso irmão. Ai de nós, se negligenciarmos essa obrigação para com ele. Não nos é suficiente governar com justiça os povos que subjugamos pela espada. Então, aqui uma alusão à violência colonial e às guerras que estavam sendo feitas, né? E daí um suposto de que esse governo, a partir da informação intelectual, né, desses antropólogos, vai levar justiça a essas colônias, né? Devemos a eles e a nós mesmos, né? Devemos a posteridade que permitirá isso a nós, a descrição de como eram antes que os encontrássemos, antes que pela primeira vez viesse a bandeira inglesa e ouvissem, para o bem ou para o mal, a língua inglesa. A voz da Inglaterra fala aos povos, seus súditos, em outro tom que não o do trovão e de suas armas. Vejam, essa eu já vou concluindo, né? Mas esse mesmo princípio, né? Se vocês pegarem uma série, né? Uma série dessas de Netflix, chamada The Crown, né? A Coroa, que é sobre a rainha da Inglaterra, e vocês forem ver o discurso dela quando ela assume, né, o trono, o discurso dela é basicamente informado por esses valores, né? Esses valores de levar a justiça, né? De entender essas outras sociedades, de modo a cooperar com elas, né? Ainda que elas sejam parte da colônia, né? Aqui a gente tem, né, a formulação de ideias que mantém ainda viva hoje, né, a grande rede, né, que se chama Commonwealth, né, riqueza comum, que é uma grande rede comandada pela rainha inglesa, né? Então, só a título de pesquisa para vocês, né? Pesquisem o que é a Commonwealth, né? Pesquisem esse discurso da rainha da Inglaterra, né? Para vocês verem os ecos e qual que é, né? Como é que esse tipo de ideias ainda mantém vivo, né? O processo colonial inglês, né? Então a gente tem países colônia e países que são membros dessa Commonwealth, tá? Então é isso. Quero só ver se vocês têm alguma dúvida, alguma questão. E daí, para a semana que vem, por favor, façam a leitura do texto do Adam Cooper, e daí a gente vai agora entender melhor, né, o impacto desse conceito de sociedade primitiva, tá bom? Disso que ele vai chamar de mito, né, o mito da sociedade primitiva. Isis, Alexa, Bianca, tem alguma questão? Danilo, eu tenho uma pergunta. Eu não entendi muito bem. Sim. Os selvagens, eles são uma sobrevivência das sociedades antigas? Seria Isso, isso? isso. Ah, tá. É por isso que eles são primitivos no sentido relativo, né? Então, eles não são os primitivos. Aí, acho que você já leu, né, o Adam Cooper. Ele vai ajudar a gente a entender muito bem esse conceito de primitivo, né?
Assim, do ponto de vista dele, a impossibilidade que a antropologia tem, né, de realmente estudar o que foram essas sociedades de milhões de anos atrás, né? E de como esse mito, né, como esse discurso desses antropólogos, né, do século XIX e XX, início do século XX, né, pressupõe uma ideologia, né, e essa ideologia de que essas sociedades de hoje, né, as sociedades indígenas, as sociedades tribais, elas são a imagem e semelhança, né, mais em termos de sobrevivências, né, do que restou dessas sociedades primitivas, tá? Tá Mas bom, elas não obrigada. são, de modo algum, as sociedades primitivas, né? E isso o Fraser deixa, ele, né, tem uma página inteira sobre isso no texto dele, tá bom? Aham, obrigada. Nada. Então é isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me escrevam ali naquele fórum Dúvidas e Descobertas. E bons estudos essa semana para vocês, tá bom? Até. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, boa Tchau, noite. gente. Boa noite.